O Brasil à beira de um apagão de energia elétrica. Para falar sobre alternativas para a produção de energia no país, eu recebo hoje Rafael Pintão, da Neosolar, engenheiro e sócio-diretor da empresa. Rafael, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Muito obrigado, Viviane. Obrigado pelo convite. Rafael, eu queria começar que você tecesse aí um comentário geral aí sobre a situação energética do Brasil hoje. Todo tipo de energia que a gente utiliza é suficiente? São energias corretas? Na sua opinião, qual que é esse panorama? Certo. Bom, o Brasil tem uma matriz muito privilegiada. A maior parte da nossa energia hoje é hidrelétrica, que é uma fonte limpa e renovável. O que se questiona hoje é um pouco as grandes usinas, pelo impacto ambiental e às vezes até social da área de alagamento. Mas eu diria que, de forma geral, a matriz energética brasileira ela é uma matriz boa se comparada com outros países pelo mundo, tá? O que acontece mais recentemente é que essa matriz não tem sido suficiente. Então, existe uma forma de produzir energia, que são as termoelétricas, que é uma energia mais suja, mais necessária, que está sendo utilizada num grau maior do que o desejável. Então, a gente tem todas as termoelétricas do Brasil ligadas, o que gera poluição, gera pela fonte dela, porque são termoelétricas, a fonte é combustível fóssil, né? E além disso, ela tem um custo muito alto, né? Então, hoje a gente tem um déficit na conta das empresas de energia, que são obrigadas a comprar essa energia mais cara e repassar para o consumidor final, o que não tem sido feito. Então, existe um déficit que o governo tem bancado, mas que em algum momento a gente vai ter que recuperar esse déficit, provavelmente nas tarifas de energia. Então, eu diria que a matriz hoje, o que a gente consome hoje é de uma boa fonte, né? O que está mudando para o lado ruim. Então, a gente tem uma energia cada vez mais suja e mais cara, em grande parte por uma questão momentânea, mas também por falta de planejamento. A gente tem hoje, por exemplo, usinas eólicas, grandes parques eólicos instalados, que não fornecem energia ainda por falta de linhas de transmissão. É um caso específico lá que a gente tem no Nordeste. Então, isso tudo é falta de planejamento. E o Brasil tem vindo discutindo cada vez mais fontes alternativas, solar, eólica, biomassa, porém de concreto o que tem acontecido é a gente aumenta hoje o uso das termoelétricas, tá? Então é um cenário indesejado, porém que vai trazer impactos também para o bolso do consumidor, né? É onde talvez a gente comece a ter cada vez mais viabilidade para o próprio consumidor produzir a sua energia. Quer dizer, se custa mais caro a energia que eu compro, hoje a gente já tem a alternativa de produzir a própria energia por uma fonte renovável, eólica ou solar, por exemplo, que é a nossa especialidade, né? Então, quando você produz a própria energia, se você produz, por exemplo, metade da energia que você consome, você passa a pagar metade do que você pagava da conta de luz. Quanto mais caro vai ficando essa conta, mais interessante vai ficando investir na sua própria fonte. Rafael, você citou aí a energia hoje utilizada no país, mas na verdade em janeiro aí a gente teve temperaturas recordes, um verão muito quente realmente, e a gente viu muitos brasileiros comprando ar-condicionado, até muitos ventiladores, e faltou energia em boa parte do país, né? Então, utilizar a energia de hidrelétricas e termoelétricas realmente não é aí uma fórmula que está se esgotando, não é a hora do Brasil se planejar, como você falou, que não é planejado, o Brasil se planejar e começar a usar realmente alternativas aí para a produção de energia no país? Não, certamente, você tem toda a razão, porque as termoelétricas, elas são as mais caras e sujas, mas são importantes para momentos específicos. Por exemplo, tivemos uma grande seca, nesse momento diminuiu os reservatórios, a gente precisa da termoelétrica. Mas isso no longo prazo poderia ser substituído por outras fontes alternativas. Então, se a gente está tendo uma grande seca, provavelmente porque teve menos chuva, se tem menos chuva, tem, por exemplo, menor nubosidade.
Por isso que uma matriz ideal ela é sempre uma matriz com várias fontes, certo? A gente fala que não tem a fonte ideal de energia, existe a matriz ideal, né? E nessa matriz você não tem só as fontes tradicionais com as quais a gente está acostumado, a hidrelétrica, a termoelétrica e também um pouco de bioenergia, né? A gente precisa adicionar algumas fontes que mundo afora já são consagradas, como a eólica e a solar, tem um espaço cada vez maior no mundo e o Brasil ainda não adotou de forma significativa. A eólica teve já um bom começo, está tomando cada vez mais espaço, mas fontes como a solar... Principalmente a eólica, principalmente no Nordeste, não é? Isso, e a eólica com uma característica muito dependente do local. Então, é isso que você falou, a gente tem no Nordeste ou em algumas regiões do Sul, regiões onde o vento é muito bom, você precisa fazer um estudo de pelo menos 2 anos desse vento, e aí você faz grandes usinas. A energia solar, ela, por exemplo, pode ser utilizada praticamente no território todo brasileiro. É lógico que tem locais mais interessantes, mas a pior região do Brasil, em termos de radiação solar, tem 40% mais radiação do que o melhor lugar na Alemanha, que é o país que mais produz energia solar, por exemplo. Então, daí dá para ver que é uma questão de escolha mesmo do governo, que é quem regula o setor elétrico, né? De se planejar e dar os subsídios ou os incentivos para que essas indústrias novas se desenvolvam. A indústria da energia elétrica, ela depende sempre de estímulo no começo. Toda nova fonte, para começar a ganhar escala, ela precisa de estímulo. Assim como aconteceu, por exemplo, com a energia eólica. No começo era muito subsidiado, tinha leilões específicos, tinha muito incentivo, e hoje em dia ela já é talvez a fonte mais competitiva ou a que mais tem ganhado nos leilões abertos para qualquer tipo de fonte. Então, esse mesmo caminho a gente tem que ver com novas fontes para que a gente tenha uma matriz cada vez mais completa e que ela se autorregula. Uma matriz mais complexa, com mais fontes, quando a gente tem um problema de seca, de repente a gente pode ter mais sol ou mais vento em algumas regiões e uma coisa compensa a outra. O nosso sistema é todo interligado, né? No Brasil ele tem um bom índice de interligação. Então, a gente pode compensar uma falta de água aqui ou uma falta de vento lá com outro tipo de energia. Tá? A gente fala tanto de falta de água é que acontece hoje, a gente vê acontecendo no estado de São Paulo, né, que foi preciso aí utilizar o volume morto aí do sistema da Cantareira para compensar a falta de água aí, que agora que entramos no período da estiagem, a falta de água chegou aí a 8%, menos de 8% do total do sistema da Cantareira, né, muito baixo. E agora mesmo usando o volume morto, a gente vê aí que nos últimos dias acabou caindo um pouquinho também da capacidade, né? Porque a estiagem é difícil. Você acredita que o volume morto será suficiente para a seca no estado de São Paulo? Eu acho... Eu não sou especialista no abastecimento de água em si, mas a gente conhece um pouco porque para as hidrelétricas essa questão da estiagem e tal também é bem relevante. E a impressão que nós temos é que vai ser difícil que isso atenda, né? Porque o período onde a gente criou esse déficit maior, onde a gente começou a acompanhar, talvez os especialistas já acompanhassem antes, mas onde a mídia divulgou um pouco mais, era um período em tese de chuva, né? E agora sim é a época do ano onde mais caem essas reservas. E a chuva ela precisa acontecer da forma correta, no local correto. É muito difícil contar com isso. Sem dúvida. E hoje a gente tem que torcer bastante para que a chuva aconteça no local onde a gente está precisando. E é importante dizer que essa não é uma situação exclusiva do Complexo da Cantareira. Então, ali é uma situação mais grave, de abastecimento de São Paulo, que é uma grande metrópole, então chama muita atenção. Mas a gente tem na região sudeste muitos reservatórios que estão baixos, que causam impacto não só no abastecimento de água, como na geração de energia. Isso é uma situação que vem já de mais de ano e é o motivo pelo qual a gente tem usado todas as termoelétricas para poupar, dentro do possível, os reservatórios das usinas. Então, e você tem razão quando você mencionou no começo que o perfil de consumo das pessoas também muda, né? Então, esse ano a gente teve uma situação bem peculiar no Brasil, que o pico de consumo de energia, em alguns dias, não foi mais no final do dia, onde historicamente, onde as pessoas tomam banho com chuveiro elétrico.
todos chegam em casa, iluminação, TV. Na verdade, a gente teve alguns dias onde o pico de consumo já foi a 1h da tarde, o que deixa bem claro que esse uso de equipamentos elétricos como ar-condicionado ou ventiladores também tem uma importância nesse planejamento, né? Então, as pessoas precisam se conscientizar, é lógico, assim como a água, agora que a situação está mais crítica, tem toda uma orientação, as pessoas estão se sensibilizando para consumir menos, também o uso de energia deve ser cada vez mais racional. Não só a gente fala, né, que a gente tem uma grande usina virtual de energia no Brasil, que é a melhoria da eficiência energética. Além de criar novas usinas, uma grande forma de melhorar o nosso balanço energético seria melhorar a eficiência energética. A gente sabe que tem pessoas que ainda em casa usam lâmpadas incandescentes, usam equipamentos muito antigos, geladeiras antigas, por exemplo, que consomem muita energia se comparado com os equipamentos mais modernos, iluminação até LED ou no mínimo fluorescente, geladeiras mais novas, equipamentos mais novos, né? Então, há também essa importância de conscientização da população, mas certamente a situação que a gente enfrenta hoje, além da conscientização e da estiagem, passa também por uma falta de planejamento ou um planejamento inadequado da adição de maior capacidade de energia para a matriz brasileira. Rafael, a gente está falando sobre isso, né, de conscientizar a população aí sobre o uso correto da energia, né, mas a gente vai falar no próximo bloco sobre o grande sonho de consumo de todo mundo, que é poder produzir a própria energia, e você vai contar isso pra gente com o funcionamento da ANEEL Solar. Claro. O NGT Entrevistas faz um rápido intervalo e a gente continua daqui a pouquinho falando mais aí sobre fontes alternativas de energia com Rafael Pintão da ANEEL Solar. Fique com a gente volta já já.